E hoje tivemos um dia de queda para o Bitcoin e para as criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre um evento macroeconômico que acabou de acontecer e pode impactar o Bitcoin na segunda-feira. Também vou atualizar a análise de sentimento, comentar sobre os outros eventos que podem impactar o Bitcoin nos próximos dias. Também vou atualizar a análise das principais altcoins, mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. Então bora lá analisar o gráfico do Bitcoin. E galera, me desculpem, tá? Esse vídeo de hoje ele tá saindo mais tarde do que de costume, porque eu estava esperando os dados que eu comentei com vocês da China saírem para trazer as informações mais completas possíveis para vocês, tá? Bem, pessoal, o que eu tô vendo aqui é o seguinte, tá? O gráfico do Bitcoin ele apresentou uma queda hoje que, na minha visão, ela não é fácil de explicar do ponto de vista gráfico, tá? Eu não consigo ver nenhum padrão que estava indicando essa queda, que aconteceu de forma rápida aí, hoje no final da tarde, né? Mas assim, pessoal, o gráfico do Bitcoin, quando a gente começa pelo diário, a gente está naquele impasse, tá? O Bitcoin tem um topo duplo ali que ele rompeu para baixo nos últimos dias, mas voltou. Ele pode estar fazendo pullback ainda, tá? E o alvo desse topo duplo está na região dos 51 mil dólares, tá? É difícil afirmar para vocês que ele vai buscar esse alvo, porque como eu disse, ele voltou, então o gráfico começa a ficar embolado, né? Você não tem o padrão dando sequência, né? O padrão e depois o movimento. Não, o mercado ele volta e fica nessa, tá? A gente já tá andando de lado aí, já tem uns meses para falar a verdade. E aqui no gráfico de uma hora, pior ainda, meus amigos. Ontem eu tinha falado com vocês que o Bitcoin parecia está rompendo para cima uma cunha descendente, né? Um padrão que normalmente indica alta, mas como eu disse no vídeo de ontem, eu não estava confiando muito nessa cunha, porque vocês sabem, né? Mercado quando está lateral, como está nos últimos dias, não dá para confiar muito nos movimentos. O mercado fica o tempo inteiro fazendo armadilha e agora não está sendo diferente, tá? O Bitcoin caiu, devolveu aquela alta de ontem, né? E com isso a gente tá difícil de falar daquela cunha de novo, tá difícil acreditar que o Bitcoin volta no 67 de acordo somente com a análise gráfica, tá? Galera, meu racional é o seguinte, o que vai mexer com os mercados a partir de agora, nos próximos dias, inclusive com o Bitcoin, são os dados macroeconômicos, tá? O gráfico ele não está em tendência, então dificilmente a gente vê padrões gráficos aí muito confiáveis, né? E a gente teve aí uns dias de alta no mercado americano. O mercado americano está quase nas máximas históricas novamente, tá? Mesmo com os últimos desenrolares aí, com as últimas informações dos últimos meses, mostrando que a inflação dos Estados Unidos estava acima do esperado. E agora de noite tivemos dados que, na minha visão, são os mais importantes da semana, que são os dados de inflação da China, meus amigos. Agora às 10h30 da noite dessa sexta-feira, dia 10 de maio, desculpe, tá? 10 de maio de 2024, a gente teve os dados do CPI, Índice de Preço ao Consumidor, e PPI, Índice de Preço ao Produtor. E galera, o CPI veio em 0,1%, tá? Não tinha uma projeção para o mês de abril, só que a gente vê que ele veio acima do que o anterior, né? Só para mostrar para vocês aqui, tá? O dado do CPI anterior que a gente teve no mês passado, me refiro aqui ao dado de março, que foi divulgado em abril, a gente teve uma deflação de menos 0,1% na China, tá? No último dado que foi divulgado. Já nesse mês agora de abril, que agora está em maio, né? Mas foi divulgado de abril, sempre é o do mês anterior, veio 0,1%, tá? Então a gente teve a inflação na China maior do que a anterior. E a gente vê aqui que nos dados da inflação da China, a gente pode estar começando a ver uma tendência aí de aceleração novamente, tá? De setembro de 2023 até janeiro de 2024, a inflação na China estava vindo ali abaixo do esperado, tá? Ela estava relativamente fraca, né? Se a gente pegar aqui, a gente teve vários meses de deflação na China, né? Esse mês a gente já teve uma inflação, tá? A inflação aumentou e o mais importante é quando a gente olha a inflação ao consumidor da China no mês, aliás, na base anual, né? Quando a gente olha aqui em relação aos últimos 12 meses, a projeção era que esse dado divulgado hoje viesse em 0,1, tá? Como o anterior veio em 0,1. Só que não, meus amigos, ele veio em 0,3, veio acima do que o mercado estava esperando. E a gente tem que lembrar que a gente teve alguns dados recentes aí mostrando a economia da China reaquecendo, né? Se você tem a economia da China reaquecendo no momento em que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, está tentando combater os juros,
pode ser que a inflação não caia tão rapidamente nos Estados Unidos e isso force o Banco Central dos Estados Unidos a manter os juros elevados aí por mais tempo do que o mercado está esperando, tá? Tainan, mas o mercado não reagiu a esse dado agora que acabou de ser divulgado. A gente não está vendo uma queda do Bitcoin, não está vendo uma queda das bolsas americanas. É o seguinte, meus amigos, esses dados eles geralmente causam efeitos no mercado quando eles são divulgados em dia em que as bolsas estão funcionando, tá? Os horários de funcionamento das bolsas dos Estados Unidos, até mesmo da China, eles estão encerrados. Nesse momento as bolsas estão fechadas. Então por isso que o mercado não está reagindo a esse dado de inflação da China. Só que eu penso que na segunda-feira a reação do mercado a esse dado de inflação anual da China acima do esperado pode ser ruim, tá? Por quê? Porque se a inflação na China ao consumidor começa a acelerar, quer dizer que ela pode acelerar lá nos Estados Unidos também. A China pode estar impulsionando a demanda global. E se a China e a Europa também, que em breve vai começar a cortar juros, a economia europeia está crescendo mais do que muitas pessoas previam há pouco tempo atrás. Se grandes economias começam a ter um aumento de demanda e começam a gerar inflação, essa inflação tende a impactar lá nos Estados Unidos também. Tá? E se o Fed não consegue combater essa inflação, né? Porque a inflação continua alta e a economia dos Estados Unidos está dando sinais de desaceleração, a gente pode ter uma estagflação nos Estados Unidos. E isso aí é um dos piores cenários para o mercado e para os investidores de risco, e isso impacta diretamente o Bitcoin. Então, por isso que eu acho que esse dado aqui, ele não é um bom sinal para o Bitcoin. Tá? Ele não é um bom sinal para os mercados americanos e para os ativos de risco em geral, porque isso aqui indica que pode vir mais inflação por aí. Então, eu não estou dizendo que a inflação vai disparar nos Estados Unidos, o que eu estou dizendo é que pode ser mais difícil para ela cair para a meta do Fed, tá? Então pode ficar mais difícil, o Fed pode ficar tendo que segurar os juros elevados por mais tempo, o que pode fazer o mercado reagir mal na semana que vem. E por falar em semana que vem, meus amigos, semana que vem tá recheada de dados macroeconômicos, tá? Começando ali na terça-feira às 9h30 da manhã, a gente vai ter índice de preço ao produtor nos Estados Unidos, dado de inflação lá dos Estados Unidos. Depois, às 11 horas da terça-feira, discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Dependendo do que ele falar, ele pode mexer com o mercado. Então, assim, se a gente tiver dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos acima do esperado aí na próxima segunda-feira, na próxima terça-feira, me desculpe, tá na semana que vem, o mercado já pode ir um pouco preocupado pro discurso do Jerome Powell, tá? E pior, não é só o Jerome Powell falando na terça-feira às 11 horas da manhã. Quarta-feira, meus amigos, a gente vai ter CPI, índice de preço ao consumidor lá dos Estados Unidos, o dado de inflação mais aguardado, tá? Por quê? Os últimos dados do CPI, eles têm vindo acima da expectativa. Quando a gente olha a fundo aqui os dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos dos últimos meses, olhem o que tem acontecido, tá? Desde novembro, aliás, se a gente olhar aqui, de agosto até novembro, a inflação caiu nos Estados Unidos, né? O CPI estava vindo ali cada vez menor, tá? Chegou a cair de 3,7 para 3,1, né? Só que de novembro para agora, até março pelo menos, a inflação começou a aumentar acima do esperado, tá? Em novembro 3,1, depois em dezembro 3,4, depois em janeiro caiu para 3,1 de novo, fevereiro 3,2 e agora em março 3,5, tá? Então hoje a gente está com a inflação nos Estados Unidos do CPI, pelo menos o último dado em março, que foi de março, mais alto do que o de outubro, tá? Então, assim, a gente teve um aumento de novo da inflação dos Estados Unidos. A gente teve, galera, 4 meses seguidos de inflação do CPI vindo acima da expectativa lá nos Estados Unidos, tá? E isso tem um significado muito importante para os mercados, porque quanto mais tempo a inflação mostrar que ela está resiliente, que ela está aumentando de novo, mais tempo vai demorar para o Banco Central dos Estados Unidos começar a cortar os juros. E lembrem-se, para a gente ter um aumento no preço do Bitcoin, uma das coisas que a gente precisa é que o Banco Central dos Estados Unidos comece a cortar juros, tá? E os últimos dados não ajudaram e nessa semana a gente vai ter esses dados de novo, tá? O mercado tá todo aguardando o próximo dado do CPI para ver se não acontece o que andou acontecendo desde novembro de 2023, tá? Que desde novembro de 2023 o CPI ele tá vindo acima da expectativa todos os meses, tá? Os economistas fazem uma projeção, ele vem maior, a inflação vem maior do que o esperado, tá? Assim fica difícil de o Fed poder cortar os juros, tá? Então, o mercado vai estar de olho nesse dado, e não só esse, né? Semana que vem a gente vai ter muita coisa importante. Ali na própria quarta-feira a gente vai ter vendas no varejo, núcleo de vendas no varejo, depois na quinta-feira a gente tem índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia,
e pedidos iniciais do seguro-desemprego. Tá? Então, assim, meus amigos, o mercado está ansioso, principalmente depois desse dado que a gente acabou de ver agora da inflação da China de abril vindo acima do esperado. Não sei, tá? Eu acho que isso daqui pode fazer o mercado abrir na semana que vem com humor não muito bom, tá? O mercado pode ficar mais ansioso do que já ficaria para os dados de inflação, tá? Tainan, você acha que a queda do Bitcoin de hoje teve a ver com esse dado de inflação da China? Não, tá? Porque a queda do Bitcoin foi de tarde e esse dado de inflação acabou de sair agora às 10h30 da noite, tá? Mas, meus amigos, eu estou um pouco chocado com isso daqui, tá? Espero que a inflação na semana que vem ela venha dentro do esperado para o CPI, porque se isso não acontecer, olha, eu acho que a coisa pode ficar bem complicada aí para o Bitcoin nesse mês de abril, e o Bitcoin pode sim facilmente buscar os 56 mil e talvez até os 51 mil dólares, que é o alvo daquele topo duplo que a gente comentou nos últimos dias, tá? Isso é achismo meu, mas com base na experiência, né? Nos últimos tempos aí o mercado não tem reagido bem a esses dados de inflação dos Estados Unidos acima da expectativa, e a gente não pode deixar de atualizar aqui a análise de sentimento, né, pessoal? Galera, o Open Interest, sinceramente, não tô gostando dele, tá? Ele tá meio que parado aí nos últimos dias. O Bitcoin caiu hoje, mas assim, pessoal, não sei, tá? Ontem a gente teve um aumento do Open Interest ali, o Long Short Rate um pouco acima de 1, mas o Long Short Rate tá praticamente neutro, tá? Ele tá perto de 1. Então, assim, para mim a análise de sentimento ela não tá dando sinais muito sólidos, tá? A não ser que esses indicadores meus aqui estão com algum problema, porque eu não tô conseguindo ver aqui sinais sólidos, tá? O que é fato é, essa queda de hoje liquidou aquele aumento do Open Interest que a gente teve aí nas últimas horas de ontem, né? Ontem o Open Interest subiu, o Long Short Rate ficou um pouco mais positivo, mostrando que o pessoal apostou na alta, e hoje o mercado simplesmente caiu e liquidou boa parte desse Open Interest. Liquidou o pessoal que estava apostando na alta, tá? Mas assim, são movimentos muito sutis, tá? O Bitcoin não está fazendo nada de decisivo nesta semana. Como eu comentei no domingo, galera, essa seria a semana do tédio, tá? Uma semana de armadilhas, o mercado andando de lado, às vezes ele sobe ali para o 63, depois volta no 61, 60, mas não faz nada de definitivo, ele está só pegando stop das pessoas, por isso que eu nem estou operando nessa semana, tá? Até a semana passada eu ainda estava fazendo algumas operações, mas agora eu acho que fica bem difícil você fazer operações quando o mercado está desse jeito aqui. Os indicadores praticamente não se mexem. E aqui nos índices de liquidação da HighBlock, né, no Liquidation Rate Map, ou mapa de calor de liquidação, a gente tinha bastante liquidez ali nos 56 mil dólares, 58, né? A gente ainda tem, só que agora o ponto em que a gente tem mais liquidez aqui para o Bitcoin no mapa de calor da HighBlock é ali na região de aproximadamente 64 mil dólares, tá? Mas assim, pessoal, acho que o Bitcoin vai buscar essa liquidez nesse final de semana? Pouco provável, tá? Se o Bitcoin não movimentou nem durante a semana, imaginem no final de semana, né? Pouco provável, tá? Também esses níveis de liquidez aqui não tá com tanta liquidez, tá? Assim, Tainan, mas desapareceu aquela liquidez que tinha nos últimos dias, né? Tinha muita liquidez entre 58 e 56. Tá, mas eu acho saudável, por isso que eu gosto de usar o mapa de calor de liquidação de 7 dias, tá? Porque muitas pessoas vão fechando posições à medida que o mercado se movimenta, tá? Por exemplo, o mercado caiu aqui, muita dessa liquidez, hoje o mercado caiu, né? Saiu da região de 63 e foi para menos de 61, né? Muita dessa liquidez que estava ali no 64, 65 é de gente que estava apostando que o mercado iria cair, e o mercado caiu, então muitas dessas pessoas podem ter ganhado dinheiro, essas pessoas estavam alavancadas. Então, um movimento desse aí de 2 mil dólares, 3 mil dólares para o Bitcoin, para quem está alavancado é muita coisa, tá? Ele dá um percentual bom. Então, muitas pessoas fecham as posições. Então, eu fico na dúvida se realmente temos tanta liquidez acima assim, tá? Então, para mim, o mapa de calor aqui está neutro, tá? A gente começou a semana com os dados, com os indicadores macroeconômicos neutros, né? Não tinha muita coisa para acontecer. Depois os gráficos começaram a ficar neutros, os gráficos começaram a dar um monte de sinais falsos, armadilhas, e agora até os indicadores de sentimento estão neutros, tá? Mas eu acho, galera, que nessa semana que vai iniciar agora, a coisa vai voltar a movimentar, tá? E eu tô achando que é para baixo por causa desses dados de inflação da China que saíram agora de noite, que estão mostrando que a China tá voltando. A economia chinesa está voltando a crescer, está voltando a gerar inflação, porque quando uma economia cresce é natural ela gerar inflação, e essa inflação pode chegar nos Estados Unidos e pode atrapalhar o Fed a combater a inflação, tá? E a gente também não pode deixar de falar das altcoins, pessoal, começando aqui pela Ethereum, que é a nossa altcoin favorita. Nossa, não é do mercado, eu não sou tão fã da Ethereum assim não, tá?
Mas, meus amigos, a Ethereum, que eu tô vendo nela aqui é o seguinte, bandeira de baixa, tá? Eu vejo na Ethereum, já tem várias semanas que eu tô falando isso aqui, uma gigante bandeira de baixa rompida para baixo. Quando a gente faz uma projeção, o alvo está ali na região de aproximadamente 2.550, 2.500 dólares, tá? Então eu vejo a Ethereum caindo aí nos próximos dias ou horas. Não sei dizer para vocês exatamente que horas a Ethereum vai bater nos 2.500. Isso, infelizmente, nenhum tipo de análise consegue te dar com exatidão, né? A não ser que você fique acompanhando ali os indicadores de sentimento do TRDR o tempo inteiro sem parar de olhar, tá? Mas eu vejo aqui sinais indicando que a Ethereum vai buscar os 2.500 dólares. Ela rompeu uma outra bandeira de baixa nos últimos dias também, com alvo também nos 2.500 dólares, tá? Então, assim, tá tudo gritando que a Ethereum vai nos 2.500 dólares nos próximos dias, talvez semanas, tá? Talvez nessa semana mesmo, com esse dado de inflação dos Estados Unidos, dependendo de como ele vier, a coisa pode ficar ruim, tá? Tainan, você está afirmando então que vai tudo cair por causa desse dado que ele vai vir ruim. Galera, não sei como que o dado de inflação dos Estados Unidos vai vir na quarta-feira. E nem na segunda, nem na terça-feira. Tá? Mas uma coisa é fato. O mercado pode se preparar antecipadamente na segunda-feira para esses dados que vão vir a partir de terça-feira. Tá? Então, muitos investidores podem se desfazer desses ativos de risco, como bitcoins, criptomoedas, ações americanas, ações ao redor do mundo, para não irem posicionados para esses eventos. Tá? E isso aí costuma fazer o mercado cair antes, como aconteceu na última reunião do Fed. Tá? Não sei se vocês se lembram do que aconteceu na semana passada. Olhem aqui, tá? O Bitcoin sofreu uma queda forte ali no dia 30 de abril, né? Um dia antes da reunião do Fed. Por que isso aconteceu? Porque os investidores eles não queriam ir posicionados ali para a reunião do Fed, que foi no dia 1º de maio. Tá? Os investidores queriam... Muitos investidores já queriam sair logo e falar, olha, deixa eu me livrar disso aqui, vamos ver o que vai sair nessa reunião. E aí a gente vê até esse movimento curioso aqui, né? O mercado ele caiu nos dias antes da reunião e no dia da reunião também, na parte da manhã, tá? E depois que passou a reunião, o mercado começou a subir até, né? Por quê? Porque o mercado ele costuma antecipar esses eventos, tá? Então eu vejo um pouco disso daqui podendo acontecer na semana que vem, principalmente depois desse dado da China ter vindo acima da expectativa, tá? Mas vou voltar aqui a falar das altcoins. A gente tem aqui também que olhar o gráfico da Matic, né? Matic, meus amigos, segue naquela, tá? Se ela engatar um movimento de baixa, aí o alvo desse topo duplo que ela tá rompendo tá ali na região dos 49 centavos, 50 centavos de dólar, tá? Eu vejo a Matic aí facilmente indo lá se o mercado começar a semana que vem com mau humor, como está parecendo que vai aumentar. A da Cardano, pessoal, a da Cardano também está formando um topo duplo, mas ainda não rompeu, né? O caso da ADA Cardano ainda é um pouco melhor do que a Matic, mas se a ADA Cardano romper essa região dos 44 centavos para baixo, o alvo dela está ali na região dos 26, porque ela vai formar um topo duplo gigantesco, tá? Então não tô vendo nada muito positivo aqui para a ADA Cardano nesse momento. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, né, é a Solana, tá? Solana segue naquela mesma situação, pessoal. Solana está com gráfico bom, tá? Só que ela precisa romper a região dos 160 dólares. Se ela conseguir romper para cima dos 160 dólares, aí ela pode facilmente ir nos 200 dólares. Mas ainda não rompeu, tá? Fiquem de olho, porque também os dados de inflação da semana que vem podem vir melhores do que o esperado. Se isso acontecer, o Jerome Powell tiver um discurso bem tranquilo na semana que vem que anime os mercados, cara, tudo pode ficar positivo de uma hora para outra, tá? Então, a Solana é uma das moedas que está com gráfico legal. Outra moeda aí que também está com gráfico mostrando força, né? A BNB. Hoje o Bitcoin chegou a cair mais de 4% em alguns momentos. A BNB caiu 1,5%, né? Quando eu olho o gráfico da BNB aqui, eu particularmente vejo um possível triângulo ascendente, tá? Se tem um triângulo ascendente, é sinal que ela está forte, tá? Que os investidores estão com mais interesse em comprar do que em vender. Se isso acontecer, ela pode engatar um movimento de alta aí nos próximos dias. É lógico, se o contexto for bom, tá? Porque se o Bitcoin começar a cair aí nos próximos dias, os dados não vierem bons, aí fica difícil para a BNB performar bem, né? Porque geralmente quando o Bitcoin cai forte, acaba que as altcoins também caem, mas no geral ela está com um gráfico ainda bem resiliente, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, galera, é a VAX, tá? A VAX também tá prestes a formar algum padrão aí, tá? A VAX ainda não formou, mas se ela romper aquela região ali dos 27 dólares para baixo, ela forma um topo duplo com alvo lá nos 14, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a... tô até esquecendo o nome das criptomoedas, pessoal. Deixa eu ver aqui. Uma que o pessoal sempre me pede é a NIAR, tá? NIAR, o pessoal sempre quer saber de para onde ela tá indo.
tá? E a NEAR, galera, assim, não tem padrões gráficos novos, tá andando de lado, assim como o Bitcoin, só que eu só vejo ela formando um padrão importante aqui de queda se ela romper os 4 dólares e 20 centavos. Ela tá bem longe, tá? Então, eu prefiro aqui, sinceramente, eu prefiro nesse contexto aqui olhar o que tá mais fácil. Tá mais fácil, por enquanto, dela romper isso aqui para cima e formar um triângulo ascendente, assim como o Bitcoin, do que ela romper para baixo e buscar um alvo lá embaixo, como está acontecendo com a maioria das altcoins que estão com os padrões ruins, tá? Se isso acontecer, a NEA pode subir bastante, mas temos que ver se o Bitcoin vai conseguir sustentar, tá? XRP segue na mesma ali, em cima do suporte dos 50 centavos de dólar, tá? Ela não pode perder suporte, se ela perder, ela pode facilmente ir para os 34 centavos. E é essa a situação das criptomoedas, pessoal. No geral, a maioria das altcoins aí dando sinais de queda, o Bitcoin dando alguns sinais de quedas, mas no geral tudo bem neutro, né? Não dá para você afirmar que ele vai cair aí por causa dos sinais que a gente tem, tá? Mas vamos ver, pessoal. Eu acho que o Bitcoin ele vai ser levado pela macroeconomia e se a macroeconomia levar ele para baixo, as altcoins também vão, tá? No geral, eu estou com um viés um pouco negativo aqui para os mercados. No mais, galera, desejo um ótimo final de semana a todos vocês. Um bom descanso e bons negócios. E domingo a gente está de volta aí para analisar a situação do mercado. Até mais, tchau!